Hoje você vai aprender como tratar coriza infecciosa e ronqueira em galinhas de uma maneira muito eficiente, principalmente se as suas aves estão com sintomas como chiado no peito, secreção no nariz, espirro, dificuldades para respirar, olhos lacrimejando, penas arrepiadas, tristeza, falta de apetite ou ficando parada no canto. Preste muita atenção porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar um medicamento que muita gente utiliza no tratamento desses problemas respiratórios, como normalmente é feita a utilização também na água das aves, e também vou mostrar um suporte nutricional extremamente importante que vai ajudar muito aves debilitadas e enfraquecidas em épocas mais frias do ano. Porque não adianta apenas tentar combater a doença, você também precisa fortalecer o sistema imunológico da sua ave. E preste atenção porque lá pelos últimos minutos eu vou mostrar o erro de manejo extremamente comum no inverno, que faz muita criação continuar sofrendo com ronqueira, mesmo utilizando esse remedinho aqui nas minhas mãos. Então fique comigo até o final porque esse vídeo vai salvar a sua criação nesse inverno. E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Gonçalves, engenheiro agrônomo, para mais uma super dica direta aqui do Recanto do Bambu. Pessoal, antes de começar eu já quero te pedir, deixa aquele like, já clique em hypar aqui embaixo e comenta da onde que você está nos assistindo e se já chegou a esfriar aí, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Também se inscreva porque toda semana eu trago 3 vídeos aqui no nosso canal para ajudar vocês no manejo saudável e natural da sua criação. E claro que eu quero te lembrar do nosso livro digital que está na descrição aqui agora ou no primeiro comentário fixado, falando sobre estratégias de manejo utilizando plantas medicinais para melhorar a saúde da sua criação tratando diversas doenças. Bom, pessoal, nessa época do inverno, os problemas respiratórios aumentam muito. Eu tenho certeza que você chegou até aqui em busca de como tratar coriza infecciosa na sua criação, como tratar galinha espirrando, galinha doente, geralmente é o que o pessoal pesquisa. Isso acontece principalmente por conta do frio, excesso de umidade e vento entrando no seu galinheiro. Superlotação também, água muito gelada e baixa imunidade das aves. Tem criador que acha que a doença apareceu do nada, mas muitas vezes, pessoal, esse problema já estava circulando aí na criação e só aproveitou esse momento agora que as aves ficaram mais fracas para aparecer. Sabe o que piora ele mais ainda? Um manejo errado no inverno. O que é um manejo errado? Muita gente fecha completamente o galinheiro, deixando ali, tentar deixar quentinho para suas galinhas, só que o ambiente fica abafado, úmido, com cheiro de fezes, de amônia, e isso aí degrada completamente o sistema respiratório da sua criação. Então as aves começam a espirrar, chiar, respirar mal, ficar abatida e perder peso e, consequentemente, baixa postura. E quando o criador percebe, metade da criação já começou a apresentar os sintomas. Então deixa eu te falar uma coisa muito importante. Uma ave que está debilitada, ela vai reagir muito pior aos problemas respiratórios. E é exatamente aí que muita gente erra, porque tenta dar apenas um remédio, mas esquece completamente do fortalecimento da ave e do ambiente. E isso aí vai fazer toda a diferença para a doença não voltar. Inclusive eu já percebi no Recanto do Bambu que as aves mais fortes geralmente suportam muito melhor as mudanças bruscas de inverno. Elas acabam nem percebendo. Presta atenção, pessoal, porque essa parte do vídeo é a que você veio procurar. Quando as aves começam a apresentar ronqueira, secreção nasal, espirro, chiado, dificuldade respiratória ou sintomas parecidos com a coriza infecciosa, muita gente utiliza esse medicamento aqui que foi passado inclusive por um veterinário para a nossa criação na época, que é a enrofloxacina 10%. O vidrinho já está bem antigo, sabe por que esse vidrinho está tão surrado? Ó? Já está até fora do prazo de validade? Porque eu não tenho mais esse problema aqui por conta dos manejos que a gente faz. Mas eu sempre mantenho para mostrar para vocês, porque eu sei que muita gente, infelizmente, está passando por esse problema. Pessoal, esse daqui é o Enromic, tá? Que é a enrofloxacina 10%. Por que eu prefiro esse remédio aqui? Porque ele é muito fácil de utilizar para uma quantidade maiores de aves. Você não precisa ficar colocando no biquinho da sua ave, não. Você pode colocar na água para todas as suas galinhas, inclusive as que ainda não apresentaram sintomas, mas se elas estão ali, junto, no mesmo ambiente, com uma galinha ou duas que já está com secreção, já está ali, ó, baqueada, coloca para todas porque tem uma grande chance das outras já terem a coriza infecciosa ou algum tipo de doença respiratória. Então você vai prevenir todo o lote. Como que você vai fornecer? A enrofloxacina 10% você deve fornecer 1 ml dessa solução, aqui são 200 ml, então rende bem, tá? 1 ml para cada litro da água. Coloca nos bebedouros de todas as suas aves por 5 a 7 dias. Durante o tratamento, é muito importante não deixar outra fonte de água disponível, porque se as aves tiverem acesso a outra água, acabam consumindo menos medicamento e pode não funcionar.
Outra coisa importante, a água medicada precisa ser trocada diariamente. Ah, sobrou ali, vou deixar. Não, não faça isso, porque senão vai baixar a eficiência do medicamento. Muita gente começa o tratamento também e para no meio. A ave melhorou, parou a secreção ali, tem 3 dias que eu estou dando, vou tirar. Não faça isso. Muitas vezes, pessoal, se você fizer isso, você vai causar uma resistência nessa bactéria, nesse vírus. Não faça isso. Então você precisa manter de 5 a 7 dias, mesmo que a ave tenha melhorado. Agora, atenção, tá? Infelizmente, nós temos o problema da carência. Quando você utiliza um antibiótico na sua criação, principalmente você que trabalha ali com a venda da carne, a venda dos ovos, tem carência. E a carência desse produto aqui são 13 dias. Por isso que eu bato na tecla do natural. Se você faz um manejo adequado o ano todo, fornecendo aí alho, pimenta do reino, açafrão, cúrcuma, mastruz, fazendo a rotação das plantas medicinais, mantendo um ambiente limpo, a ração em dia, tudo em ordem, você não vai precisar ficar perdendo ovos e carne quando as suas aves ficarem doentes, porque as plantas medicinais não têm carência, tá? Mas eu sei que não tem jeito, infelizmente às vezes a gente tem que utilizar. Por isso, já falei aqui como você vai utilizar a enrofloxacina, agora vamos falar sobre o manejo que você vai ter para essas doenças não voltarem e melhorar a saúde das suas aves, a postura também no inverno. Se você medicar as aves, mas elas continuarem tomando vento frio, dormindo em ambiente úmido, bebendo água extremamente gelada ou vivendo em um galinheiro abafado, o problema pode voltar novamente muito mais forte. Então o manejo correto é fundamental. Vamos entrar numa parte muito interessante que pouca gente comenta quando fala de recuperação de aves, que é um fortalecimento nutricional. Porque uma ave fraca sofre muito mais, pessoal, e é exatamente aí que entra um suporte extremamente interessante que muita gente começou a utilizar na alimentação das aves. Mas antes de eu revelar, deixa eu te explicar uma coisa. Já percebeu como que as galinhas ficam enlouquecidas quando encontram um inseto aí no quintal? Corre, disputa, pega no bico, sai correndo da outra, ficam agitadas, mudam completamente o comportamento. Isso acontece porque, naturalmente, as aves procuram fontes mais ricas de proteína. E antigamente, quando a galinha era criada mais solta, elas encontravam pequenos insetos, larvas, minhocas e vários outros organismos naturalmente. Hoje, pessoal, muita criação depende praticamente apenas da ração seca e é exatamente aqui que entra o suporte que eu vou mostrar para vocês. O nome disso aqui, pessoal, são larvas de tenébrios. Sim, aquelas pequenas larvas utilizadas em alimentação animal, geralmente fornecida para répteis ou outros animais. E presta atenção, eu não estou falando que tenébrio vai curar coriza infecciosa, tá? Isso aqui é muito importante deixar claro. O tenébrio funciona como suporte nutricional, porque ele possui uma quantidade interessante de proteína e gordura natural. E justamente por isso pode ajudar bastante as aves debilitadas, abatidas, magras, em mudas de pena ou sofrendo muito no inverno. Inclusive, muita gente percebe melhora na disposição das aves e no interesse pela alimentação quando você começa a utilizar isso corretamente. E olha uma dica interessante. Uma ave doente muitas vezes perde interesse pela ração, mas quando vê proteína natural, aquele insetinho se mexendo, o instinto vem e ela acaba se alimentando. E isso pode ajudar bastante no consumo alimentar. Agora presta atenção, pessoal, porque existe um grande erro. Muita gente exagera e não é porque o alimento é bom que você deve fornecer sem controle. Os tenébrios entram como um complemento. A base continua sendo a alimentação equilibrada. No inverno, coloque uma colherzinha de sopa de óleo vegetal para cada quilo de ração e uma pitadinha, pessoal, de pimenta do reino para melhorar a saúde das suas galinhas. E também o aumento de energia, além do que a pimenta do reino vai melhorar o metabolismo delas. Outra coisa importante, não adianta fortalecer a ave e esquecer do ambiente. Umidade excessiva praticamente destrói qualquer recuperação. Então aqui vão algumas dicas fundamentais. Mantenha a cama do galinheiro sempre seca mesmo no inverno, utilizando o quê? Um cal hidratado na cama, revolvendo essa cama sempre que tiver chuva ou umidade excessiva, e também terra de diatomácea. Pode utilizar porque vai acabar com piolho de galinha, ácaros, mosquitinhos e ainda absorve umidade. Agora vamos ao pulo do gato que eu falei no começo do vídeo. Pouca gente faz isso aqui corretamente. Muita gente tenta tratar aves apenas quando estão muito ruins, mas esquece das outras que ainda estão aparentemente normais, tá? Só que muitas vezes elas já começaram um processo respiratório também. Então, isolamento de aves mais debilitadas, melhoria imediata do ambiente e tratamento correto da criação inteira vai fazer muita diferença nessa época do ano. E existe outro detalhe extremamente importante. Muita gente deixa a água extremamente gelada no inverno. A ave reduz o consumo de água, come menos, fica mais debilitada e piora a recuperação. Então, até esses detalhes mais simples,
como um posicionamento do bebedouro vai ajudar bastante. Anota todas essas dicas. Se o bebedouro está na parte aberta, coloca na parte fechada. Se ele fica apenas exposto ali, aquela água exposta, às vezes, pessoal, amanhece tão frio que a água quase congela. Coloque naqueles recipientes, aqueles baldes com tampa e utilize aquelas biqueirinhas, porque a água fica armazenada ali e mantém temperatura. Agora aproveite e comente aqui embaixo. As suas aves estão sofrendo com ronqueira ou coriza nesse frio? E me fala também de qual cidade que você está assistindo, porque eu quero saber se o inverno já chegou aí na sua região ou se ainda está calor. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe também com quem cria galinha, porque muita gente está perdendo aves agora sem entender o verdadeiro problema. Também aproveite para assistir outros vídeos aqui do canal, porque eu já ensinei fortalecimento natural de aves e manejo no inverno, melhorando a postura, tratamentos naturais e várias receitas caseiras para pequenos criadores. E se você ainda não adquiriu o nosso livro digital, onde eu ensino mais de 10, 15 plantas medicinais para você identificar uma erva daninha no campo que pode salvar a tua criação, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo. Vai lá, clique e adquira já o seu. E quer falar comigo direto no WhatsApp? Mandar vídeo, alguma foto, tá com alguma dúvida? Clique agora aqui em Seja Membro, tá? No nosso clube de membros tem uma opção onde você consegue fazer essa assinatura e falar direto comigo no WhatsApp, que eu vou te ajudar na hora que você quiser ali, através de vídeos, fotos. Vamos ter uma conversa, praticamente um agrônomo no seu bolso. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.